hoje vamos falar sobre o pilar O Canto da Sereia. Então, o primeiro tópico aqui é criar envolvimento com o leitor a partir de fatos pitorescos e inusitados. Então, a gente tem alguns exemplos. O primeiro é o Elástico, que é esse livro aqui, que o começo dele, ele conta a história do jogo do Pokémon GO. Então, super inusitado, não tem nada a ver com a sinopse, não tem nada a ver com o que a gente espera que comece o livro. Outro exemplo é Como Ficar Sozinho, que é esse livro aqui, que ele começa falando de uma palestra na formatura, que ele aborda a questão de rede social, principalmente do Facebook, e não tem nada a ver nem com o título, nem com a sinopse, e é uma coisa totalmente inusitada. E fizemos isso também no nosso livro, O Novo Horizonte, que aí eu vou mostrar para vocês, que a gente começou com barquinhos e com coordenadas também. Então, de uma forma totalmente inusitada. E essas formas inusitadas servem para chamar a atenção do leitor naquele momento, para ele falar, nossa, mas por que começou assim? Onde que vai dar isso, né? Vou continuar lendo para saber como que vai ser esse desenrolar. O segundo tópico aqui é a capa não é só uma capa. De onde surgiu essa expressão, né? Surgiu do filho do Marco, o Guilherme, que quando ele era muito pequenininho, o Marco perguntou para ele por que ele tinha tanto medo do escuro. E aí o Guilherme falou assim, porque o escuro é muito escuro. E aí, até hoje o Marco usou ele por causa disso. E aí dessa expressão a gente colocou no nosso livro também, as escadas não eram apenas escadas. E agora aqui, a capa não é só uma capa. Então, a gente quis dizer que aquilo não é só aquilo, vai muito além, né? E por conta disso também a gente considera que a capa precisa ser feita pelo próprio autor. Então, igual eu aqui, o Marco, essa capa, a gente fez com aquarela, pedi vários conselhos para o Marco para conseguir desenhar. Deu um maior rolo, porque eu sou daltônica. Então, nossa, a gente fez vários esboços para chegar nisso, mas valeu muito a pena. Porque além de ser feita com a nossa essência, tá aqui, né? A gente que fez com todo o cuidado e carinho do mundo. Então, mesmo que você não tenha esse dom para desenhar, mesmo que você não goste de desenhar, tudo bem. Mas tenha ideia de como vai ser a sua capa e dê para algum profissional fazer, né, da melhor forma possível. E aí a gente coloca aqui, coloque ideias subliminares na capa. Então, o que a gente fez aqui no nosso livro? O nome do livro é Novo Horizonte, mas a gente colocou novo e o horizonte a gente quis deixar subliminar. Além disso, a gente mexe muito com a ideia do reflexo, que está muito presente também no nosso livro. A questão dos vetores, que são vetores do conhecimento, e as cores, que também são muito importantes. E por que a gente está comentando isso? A gente vai fazer até uma crítica aqui, em relação a capistas. Por exemplo, o Elástico é um livro excelente, mas se vocês olharem a capa, foi um capista que fez, profissional e tudo mais, mas não tem nada de subliminar. É um nó. O nome é elástico, mas não tem nenhum elástico na capa. Então, assim, ficou um pouco vago, né? A gente não entende direito. O Como Ficar Sozinho é a mesma coisa. O tema, Como Ficar Sozinho. Mas tem umas frutas, uns joguinhos, uns livros aqui na capa, mas não tem nada subliminar, nada que chame muita atenção. Então, esse é o perigo de deixar tudo na mão do capista. É bom você ter a sua ideia e aí ele fazer da melhor forma possível. Agora o Marco vai entrar. Então, oi pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, né, ao pilar aqui do Canto da Sereia, vamos entrar nessa parte desse tópico, o livro é uma bomba, né? Então, são várias partes, tá? E a primeira delas é, qual é a verdadeira realidade? Então, o que você pode fazer num livro
trabalhar com isso de qual é a verdadeira realidade, a realidade que você vive ou a realidade do próprio livro. Que conforme você vai criando histórias, digamos assim, inusitadas, sabe, fora da caixa, muito além da própria realidade, você pode fazer com que um leitor comece a se questionar se o mundo em que ele vive é a verdadeira realidade ou é a realidade do livro que é a verdadeira. E no livro Novo Horizonte a gente fez muito isso. Inclusive, e a gente tem aqui uma experiência, né, de um professor amigo meu chamado Anderson de Física, tá? Vocês podem até acompanhar no nosso canal do Instagram, que lá tem o depoimento dele. Que ele contou, né, em depoimento que após ler esse livro, ele já não tinha mais sensação em qual planeta ele estava vivendo. Ele não sabia se a realidade dele ainda era verdadeira ou a realidade que ele estava inserido no livro. Então a gente trabalhou muito disso e provavelmente teve muito a ver com algum eu nosso inconsciente, porque a gente só percebeu isso depois como um reflexo após as leituras. Inclusive após o depoimento dele, chamou muito a nossa atenção. A gente não tinha noção que isso fosse aparecer. Mas é uma ideia muito boa a se trabalhar, sabe? Trabalhar com você está em qual realidade? Na sua realidade ou na realidade mergulhada do livro, ou seja, de uma série ou de um filme e tudo mais, tá? Então essa primeira parte aqui que a gente trabalha aqui, o livro é uma bomba. E isso está muito ligado ao conceito de assimetria por reflexo que a gente criou no livro Novo Horizonte. Eu faço questão de ler para vocês esse conceito, porque no início ele não tinha o contexto que tem agora, depois que o curso nasceu. A gente percebeu que foi algo que foi uma semente futura. Então vamos ler para vocês perceberem então. Assimetria por reflexo. Percepção que transcende o conceito trivial de simetria, permitindo visualizações inesperadas ou completamente novas a respeito de um conceito pré-determinado, ampliando ou até modificando o conceito original. Assim como a imagem refletida de um objeto na superfície da água em um lago nunca é uma cópia fidedigna do objeto, pois o próprio lago tem vida e energia inerentes, sujeitas a perturbações invisíveis, alterando assim a percepção da realidade. Então fica a pergunta: contudo, como saber qual a verdadeira realidade objetiva? Então isso é muito interessante, porque veio muito bem a calhar nesse curso, esse conceito, tá? Então vale muito a pena trabalhar isso no livro. Segunda parte aqui que temos aqui, né? Antes, aliás, a gente nota que isso aqui, esse conceito da verdadeira realidade, é muito trabalhado nos filmes da série Matrix, no filme A Origem, que é muito interessante, e no livro Fahrenheit 451. Então vocês vão perceber muito que eles trabalham com isso. Qual é a natureza da verdadeira realidade, tá? Então vale muito a pena trabalhar com isso. Segundo tópico, trabalhar sensações psicológicas. Então não é importante você cativar o leitor, sabe, só no começo do livro, sabe, só no primeiro capítulo, e depois você deixar o livro morno e confiar que aquilo já foi suficiente. Não, você tem que fazer isso o tempo todo. Porque isso é muito importante, porque é natural em qualquer leitura, depois de um certo período, nas próximas páginas, a gente perdeu um pouco da empolgação. Então é importante que você trabalhe essas sensações psicológicas, hora de medo, hora de entusiasmo, hora de apreensão, porque isso, sabe, todo esse mistério permite que o leitor fique conectado o tempo todo no livro, ou mesmo numa série ou num filme. Isso é muito importante. Existe inclusive um aparelho chamado fMRI, que é um aparelho de ressonância magnética funcional, que seria interessante, né, se a gente pudesse olhar do leitor sobre esse aparelho, né, e perceber que conforme ele lê, a gente pudesse ver cada sensação que ele tem disparada lá na amígdala cerebral, sabe? Para você ver o que está causando de impacto.
tá? Então a gente recomenda muito que vocês façam isso. Trabalhem muito as sensações psicológicas, não só no início do livro, mas em toda a história, porque inclusive pode ter um segundo livro ou um terceiro. Então é importante que você faça isso o tempo todo, senão você desmotiva a leitura e ele acaba desistindo, tá? Terceiro tópico é quebrar rotinas pré-estabelecidas. Então, esse é um tópico perigoso, porque é importante você avançar, criar novas ideias, novos conceitos, novas realidades e mexer com a natureza, sabe? Você, inclusive, arriscar ideias novas aí para o mundo, sabe? A gente vive num mundo muito conturbado, sobre turbilhões de incertezas o tempo todo. Então é importante você trabalhar lá na vanguarda com novas ideias. Mas existe o perigo. Ou você trabalha pouco ou muito. Então tem uma frase aqui muito importante que a gente tirou o conceito desse livro do David Eagleman, que é um neurocientista que trabalha bastante com isso, que é como o cérebro cria, tá? Então trabalha muito com criatividade, bem interessante esse livro aqui. Tá? E tem essa frase que a gente tirou do livro, que é essa aqui: fique perto demais do mundo comum e será ultrapassado. Vá longe demais e ninguém irá junto. Você percebe? São dois extremos. O que a gente recomenda? Que você não trabalhe nem num extremo e nem no outro, mas fique transitando entre os dois. Se você ficar sempre perto demais, o leitor vai se desmotivar e 10 páginas depois ele desistiu do seu livro. O perigo também é ir longe demais, porque é muito interessante, mas tem um grande perigo que pode ser que ele se encontre em outro mundo e perca o fio principal da história. Quando a gente criou o livro Novo Horizonte, a gente tem um capítulo nesse livro chamado Teoria das Entidades. E foi algo muito além do livro. Então a gente, recapitulando, colocando a mão na consciência depois, percebeu que a gente ficou muito longe, tá? Hoje, se a gente fosse fazer uma reescrita do livro, a gente teria tomado mais cuidado e transitado entre ir longe e ficar perto. Não ir tão longe assim. Ficar perto é um destino ruim, porque acaba levando ao fracasso e fazendo com que o leitor se desmotive, porque fica lugar comum, fica só mais um livro, aí não mexe com ninguém, tá? Então, outra coisa importante é esse conceito aqui, que o livro tem que ser fluido como um Lego. O que a gente quer dizer com isso? Né? Você não pode deixar suas ideias, suas teorias, sabe, sobre a trama toda do livro, ficar tudo colado, sabe, seguir receitinhas, porque é fácil encontrar receitas de como escreve um livro. Eu nem me surpreendo se logo vai ter um aplicativo fazendo isso pela gente. Mas aí que tá, a criatividade acaba morrendo, as ideias ficam engessadas, coladas. E isso não permite o fluxo, sabe, cerebral de todos os pensamentos, que tem que fluir como um Lego. Imagine um Lego. Um Lego, você tem milhões e milhões de combinações possíveis com poucas peças. Então essa é a ideia. Mesmo que você tenha poucas peças no seu livro e ideias, você possa fluir isso de forma a dar grandes continuidades. E é isso que a gente quer dizer aqui, como deixar fluido como um Lego. E isso está muito ligado a um conceito na neurociência chamado plasticidade neuronal. Porque às vezes você tem lá um problema no cérebro ou alguma coisa que aquele caminho se perdeu, sabe? Então aquela ideia que você tem, ela não está fluindo mais, sabe? Ou alguém, ou talvez até uma percepção, uma lembrança, e aquilo não é mais encontrado. Só que o cérebro consegue encontrar um outro caminho que permite uma nova conexão sináptica e cria uma plasticidade neuronal. E você encontra uma solução muito mais criativa. Por quê? Porque você não deixou aquilo engessado, sabe, tudo amarrado. Você deixou fluido como um Lego. Isso é muita plasticidade neuronal. É difícil trabalhar? Isso é, mas eu acho que é treino. Por isso que a gente recomenda várias leituras sobre isso. Cada um dos livros que a gente mostrou aqui está muito ligado a isso. Se vocês perceberem os títulos, Pensamento Flexível, tá? Muita gente olha para esse livro, Como Ficar Sozinho,
E não é isso como ficar sozinho. Na verdade, é você trabalhar muito mais coisas que estão dentro da sua mente. A gente faz muito isso no nosso, por isso que a gente sempre recomenda que vocês leiam, né? E como o cérebro cria, também é para trabalhar com a criatividade e com o pensamento flexível também. Cada um dentro do seu próprio universo, tá? Então, a gente também chama atenção aqui, né, para nossa lousa, né? Essa lousa foi feita pela Laura. E aqui você aparece um barquinho. O barquinho está muito ligado ao nosso livro e aos nossos conceitos. Quem viu no YouTube o clipe da música Novo Horizonte, quem não viu, eu recomendo que veja. Aparece aí o nosso barquinho 42, que é o Neuroboat, que é o barco da neurociência e das ideias, né? Vocês podem ver aqui uma coruja com olhar destemida, né? E um morcego com olhar distante lá no horizonte, né? É trabalhando, né? Dando os segredos, vendo a proximidade e também o longe ao mesmo tempo, né? Então, por isso que às vezes uma pessoa só não consegue fazer isso e a gente aqui tem dois personagens. No caso, a Laura é representada por uma coruja buraqueira e eu sou representado por um morcego, tá? O 42 é em homenagem ao Guia do Mochileiro das Galáxias, tá? Para quem leu o livro ou viu o filme. Notem que aqui nesse oceano, né, todo esse turbilhões de incertezas, né, você tem aqui uns peixes que na verdade são neurônios. Para entender mais ainda do que está aqui subliminar nessa lousa, a gente recomenda, né, que vocês acompanhem nosso universo na Boom Fabricando Ideias, tá? Tanto no YouTube como no Instagram, tá bom? Então agora, após toda essa explanação, a Laura vai falar por que essa montanha, em específico, o Pico da Neblina. Então, é isso aí. Então, por que escolhemos o Pico da Neblina? Tem muito a ver com a região que ele está, que é no Amazonas. E vocês já devem ter ouvido falar dessas lendas da Iara, que é a sereia, do Boto. E é tão famosa essas lendas que até foi abordado na novela Força do Querer. Não sei se vocês assistiram ou ouviram falar. Que também retrata muito isso. É uma lenda, né, indígena que é muito comum no nosso país, principalmente lá no Amazonas. E por que a gente escolheu o nome O Canto da Sereia para esse pilar? Tem a ver com uma das histórias do Ulisses. O que acontece? Ele estava lá, ele junto com outros marinheiros no navio, e eles iam passar por um lugar que teria muitas sereias. E eles sabiam que o canto da sereia era irresistível e que eles pulariam na água e se afogariam. Então, o que os marinheiros fizeram? Colocaram cera no ouvido para não, né, morrerem afogados. Mas o Ulisses, ele queria muito ter essa experiência, ele queria muito ouvir o canto da sereia. Então ele se amarrou no mastro. Então ele conseguiu ter a experiência de ouvir o canto da sereia sem se afogar. E o que a gente recomenda que vocês façam? Vocês precisam persuadir o seu leitor como o canto da sereia, mas ele precisa estar amarrado no mastro. Você não pode deixar que ele se afogue no livro. Então é bem isso, ele precisa estar tão legal o livro, persuadir e tudo mais, mas você não pode também colocar adrenalina demais, ação demais, ou algo que perturbe muito o leitor, que não faça ele continuar. Então precisa ter uma lógica, precisa ter, sabe, uma continuação, que ele entenda o que está acontecendo, precisa ter momentos de calmaria, as sensações psicológicas que o Marco falou precisam existir, mas precisa ter momentos de calmaria entre elas, pro leitor conseguir estar amarrado nesse mastro e não se afogar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam, tá? A Boom Fabricando Ideias, que lá tem muita coisa legal para vocês.